Olá, queridos. Que bom saber que vocês estão aí do outro lado, acompanhando a primeira mensagem da série Estações. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo muito especial para falar, para entregar a vocês através dessa mensagem. E eu quero te pedir algo também muito especial nesse momento, que você possa acompanhar até o final e se você se sentir tocado por esta mensagem, que você possa deixar o seu like, que você possa deixar seu comentário. Se não for inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações sempre que um novo conteúdo for postado. E nós estamos trabalhando para entregar semanalmente um conteúdo que edifique a sua vida. Mas vamos à mensagem: entendendo e prevalecendo nas estações. No livro de Daniel, capítulo de número 2, versículo de número 21, ele diz: E ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Querido, eu quero que você entenda que esta mensagem que nós vamos estar ministrando ao seu coração, que fala acerca das estações, nós precisamos fazer um paralelo entre as estações do ano e as estações da nossa vida. Se nós pudermos compreender como funciona a dinâmica das estações do ano, nós vamos conseguir também entender a dinâmica das estações espirituais na nossa vida. E eu quero começar essa mensagem abordando aqui 5 pontos que eu julgo importantes para nós conhecermos das estações do ano. O primeiro ponto que eu quero que você perceba é que toda estação ela tem o tempo determinado para começar e para terminar. Por exemplo, nós estamos vivendo aqui no Brasil, nesse período, o outono. O outono ele começa ali nos dias 20 de março e vai até o dia 21 de junho. Então nós sabemos o dia que ele começa e sabemos também o dia que ele termina. Você precisa ter esse entendimento que assim como as estações do ano, as estações da nossa vida também têm o seu tempo determinado para começar e para terminar. Talvez você esteja vivendo um tempo de desilusão, talvez você esteja vivendo um tempo de angústia, um tempo de pranto, um tempo de sofrimento, mas eu tenho algo da parte de Deus para te revelar nesta mensagem. Deus ele está no controle dessa estação. E assim como teve um tempo determinado para ela começar, há um tempo determinado para ela findar. Há um tempo determinado para que esse teu pranto vá cessando. A palavra de Deus diz no Salmo de número 30 e versículo de número 5 que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. O que é que o salmista está dizendo? Que o seu luto, o seu sofrimento, a sua estação desfavorável pode durar um período, pode durar um tempo, mas que também haverá um novo tempo, um amanhecer que trará alegria. Então que você possa compreender que nada, nenhuma estação é para sempre. Assim como ela começou, assim como ela teve um prazo para iniciar, um propósito para se iniciar, ela também vai ter um prazo para findar. Sabe por que muitas pessoas acabam tirando a própria vida? Por que muitas pessoas entram em quadros depressivos? É porque elas não têm esse entendimento, que as estações têm os seus tempos determinados. Então, querido, a compreensão, essa primeira compreensão da questão dos intervalos de tempo entre as estações, já te dá um entendimento suficiente para que você compreenda que essa estação que você está vivendo, ela vai chegar ao fim. Por outro lado, você pode também estar vivendo um tempo de paz, um tempo de tranquilidade. E aí você pode estar pensando, poxa, essa minha situação não vai mudar, eu vou ficar assim até o fim da minha vida. Não, eu lamento te desapontar porque eu não estou aqui para pregar um evangelho de facilidades, eu estou aqui para falar e pregar o evangelho como ele é. Voltará para a sua vida uma estação desfavorável, porque é assim como as estações vêm e vão, as estações favoráveis, as desfavoráveis também vêm. Você precisa entender que não há nada que você possa fazer, que eu possa fazer, para impedir que essas estações cheguem na nossa vida. O que nós temos que aprender é a lidar com elas. O segundo ponto que eu quero que você compreenda é que as estações, elas têm o seu clima, a sua temperatura adequada. Cada estação vai trazer a sua própria temperatura. Por exemplo, no verão, nós vamos passar por temperaturas quentes, temperaturas de alto grau, e nós vamos ter que suportar essa estação, mesmo com todo esse calor, mesmo com toda essa temperatura. Vamos viver momentos de inverno, por exemplo, onde as temperaturas caem. Por exemplo, em países como os Estados Unidos, eu tenho alguns amigos que moram lá e eles relatam que muitas vezes eles vão sair de manhã e o carro está coberto de gelo. É inconveniente? É complicado de lidar com isso?
mas não há o que fazer. São características específicas da estação. Você precisa entender que nós precisamos nos adaptar e aprender a lidar com as estações. Então, querido, cada estação vai trazer a sua temperatura, vai trazer o seu clima. Nós vamos ver, por exemplo, Davi passando um problema seríssimo na sua vida, perseguições, conflitos, e ele estava completamente sendo atribulado por toda essa pressão, por toda essa temperatura que estava acontecendo na vida dele, ao ponto dele já ficar um pouco desequilibrado. E ali ele começa a ficar um pouco inquieto, angustiado, mas por um momento, por ter compreensão exatamente que as estações têm um tempo determinado para começar e para terminar, e por entender que aquela estação era uma estação de pressão e que ele precisava saber lidar com ela, ele olha para dentro de si, ele olha para a sua alma e diz: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Querido, você precisa entender que as pressões que cada estação vai trazer, que o clima que cada estação vai trazer para a sua vida, elas não podem interferir no teu relacionamento com Deus. Elas não podem frustrar a tua esperança no Senhor. Outro ponto que eu quero que você perceba é que cada estação, ela tem o seu cenário. Não adianta você olhar para o cenário e tentar evidenciar a presença ou não de Deus por causa do cenário. Quando o Gideão foi confrontado, foi cumprimentado pelo anjo, e o anjo disse: varão valoroso, o Senhor é contigo, ele olha para o cenário. E qual era o cenário? Israel acuado, com medo dos midianitas, escondendo o trigo do lagar, se escondendo em cavernas, vivendo de fuga, vivendo de esconderijos. Ele olha para o cenário e diz: mas será que Deus é conosco mesmo? Se Deus estivesse conosco, nós não estaríamos passando por isso. Olha como muitas vezes a gente não consegue fazer a leitura correta dos cenários. Você não pode olhar para esse cenário que você está vivendo e achar que, por conta que esse cenário é desfavorável, Deus não está contigo, ou porque ele é favorável, Deus está com você. Independente do cenário, se você é uma pessoa que busca Deus, Deus estará contigo. Deus esteve com José na prisão, Deus esteve com José em todos os momentos difíceis da sua vida. A Bíblia relata isso, a Bíblia deixa bem claro isso. Então você precisa entender que cada estação vai trazer o seu cenário. E você precisa aprender a interpretar e a viver. Sabe qual foi o maior problema de Israel no deserto? É porque Israel estava vivendo um cenário de deserto, um ambiente de deserto, uma estação ali desfavorável e queria ter resultados de uma estação favorável. Sabe por quê? Porque cada estação também traz os seus resultados. Sabe por que muita gente se perde ao longo da sua trajetória? É porque tem expectativas erradas acerca de cada estação que está vivendo. Se você está vivendo uma estação desfavorável, não queira ter resultados de uma estação favorável. Em Eclesiastes 3, por exemplo, a Bíblia vai nos dizer que existe um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de juntar pedras e há tempo de espalhar pedras. Há tempo de sorrir e há tempo de chorar. O que é que o escritor, os Eclesiastes, está dizendo? Que para tudo existe uma estação e um momento. Em tempo de espalhar pedras, não adianta, por mais que você se esforce, por mais que você queira, as pedras não vão se ajuntar, elas vão se espalhar. E o que é que eu vou fazer? Eu vou me desesperar? Eu vou blasfemar contra Deus? Eu vou ficar, murmurando? Eu vou atentar contra a minha própria vida? Eu vou me afastar do Senhor? Não. Eu vou compreender e procurar extrair o melhor daquela estação, ainda que seja uma estação de espalhar pedras. O que estava acontecendo com Israel? Deus havia libertado o seu povo do Egito, eles estavam atravessando o deserto que tinha um prazo para começar e para terminar, mas eles não conseguiam fazer a leitura correta do cenário. Eles queriam o resultado de Canaã no deserto, eles queriam uma vida farta no deserto. Ei, amado, deixa eu te falar algo. Se você está passando uma estação desfavorável e Deus tem provido o suficiente para você sobreviver, glorifique o nome dele. Exalte o nome do Senhor, porque outras pessoas vão estar passando por problemas na mesma estação muito piores que os seus. Quantas pessoas têm morrido, quantas pessoas estão aí perdendo os seus negócios nesse tempo de pandemia?
E você, de repente, Deus está mantendo você com o seu negócio, mantendo você com o seu emprego, e você está aí murmurando porque queria ganhar mais, porque queria estar numa estação mais favorável. Ei, querido, analisa a estação que você está vivendo. Procure ter expectativas corretas para cada estação, porque senão você vai ser um eterno murmurador, porque senão você vai ser uma eterna pessoa que não se agrada com aquilo que Deus te dá. Então, para cada estação existe um cenário. Querido, outra coisa que eu quero que você entenda é que as estações virem para a nossa vida, elas são inevitáveis. Não há o que nós possamos fazer para impedir as estações de virem para a nossa vida. Por exemplo, eu não gosto muito de calor, então eu poderia, na minha inocência, achar o seguinte: capaz, está chegando aí o verão, eu vou orar ao Senhor para que esse verão não venha. Vou consagrar, vou jejuar, vou fazer tudo aqui, Senhor, em nome de Jesus, não deixa que esse verão chegue, eu não gosto de calor, eu me sinto mal. Enfim, eu poderia pedir ao Senhor que essa estação que não me agrada não viesse, mas independente da minha oração, independente do meu desejo, a estação vai chegar, ela vai vir. Então, querido, independente da sua vontade ou do seu prazer ou não pela estação, ela vai chegar. Então, pastor, o que é que nós devemos fazer para prevalecer nas estações? Nós precisamos nos adaptar. Nós precisamos primeiro reconhecer que estação nós estamos vivendo e depois nós precisamos nos adaptar a ela. Quando o inverno chega, quando as temperaturas caem, a primeira coisa que a gente faz é procurar roupas que nos tragam mais, o aquecimento, blusões, camisas de manga comprida. A gente começa a nos municiar de roupas que nos tragam esse aquecimento. Quando o calor chega, a gente já usa blusas, camisas ou shorts mais leves, para que essa temperatura não fique tão forte em nós. A gente vai se adaptando, a nossa alimentação muda. Então assim também acontece nas estações da nossa vida. Você precisa se adaptar. Tem pessoas que entraram no processo de dificuldade financeira, estão querendo viver no mesmo padrão de vida de um momento, de uma outra estação que era favorável. Tem pessoas que estão apertadas financeiramente porque não querem abrir mão do carro, não querem abrir mão da casa, não querem abrir mão do padrão de vida, simplesmente porque estão vivendo agora uma nova estação e não aceitam ter que diminuir o seu padrão, não aceitam se adaptar à nova realidade. Ei, querido, as estações elas vão chegar e nós precisamos extrair dela o melhor, porque ainda que seja uma estação desfavorável, há algo de Deus para você. Ainda que seja uma estação que não lhe traga tanto conforto, existe um milagre, uma provisão de Deus para a sua vida. Que você possa, meu amado, entender tudo isso e que você possa saber fazer essa análise da estação, do tempo que você está vivendo e que você possa glorificar a Deus em todas as áreas da sua vida. Entenda também que para cada estação vai haver uma responsabilidade que está sobre os seus ombros. Não adianta você querer transferir a responsabilidade da sua vida totalmente para Deus. Deus está no controle, mas não significa que Ele vai estar interferindo o tempo todo na nossa vida. Então, a cada estação, essa estação vai requerer de nós uma atitude diferente, um posicionamento diferente, decisões adequadas para cada estação. Tem pessoas que estão vivendo um tempo de distúrbio no casamento, um tempo de deserto no casamento e querem que Deus resolva. E querem simplesmente que Deus lá do céu direcione o seu cetro e a situação mude. Ei, há uma responsabilidade que está sobre os seus ombros. Sente com o seu cônjuge, converse, alinhe o seu casamento, procure extrair desse momento, consiga reverter essa situação e transformar este cenário que é desfavorável em um cenário favorável. Deus nos deu sabedoria, Deus nos deu entendimento e Deus nos deu a sua palavra para que nós possamos conhecer as estações da vida e procuremos também nos adaptar e prevalecer em cada estação. E para finalizar, você precisa entender que o Senhor está contigo em qualquer estação. Inverno, verão, outono, primavera, tempos favoráveis, tempos desfavoráveis, o Senhor é contigo. Aprenda simplesmente a interpretar, a se adaptar e a confiar no Deus que determina todas as estações. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.